No dia que sair algum estudo falando que se eu treinar bíceps e eu fizer um cardio, treinar tríceps, fizer um cardio, ou então se eu treinar bíceps e tríceps, isso ajuda na redução da minha gordura da circunferência do braço, por exemplo, aí eu vou ser o primeiro a divulgar para vocês e vou mostrar isso como uma estratégia válida. Terceiro ponto desse vídeo aqui, muito importante de ser mencionado, que é a divisão de treinamento. É aí que o bicho começa a pegar, é aí que a gente vai começar realmente a ver as grandes diferenças entre um treino prescrito para um homem e um treino prescrito para uma mulher. Se a pessoa vai treinar 5 vezes na semana, né, não faz sentido que ela treine 3 vezes superior e 2 vezes inferior, se ela quer crescer mais inferior do que superior. Então esse detalhamento no treino feminino ele é muito importante, até porque as mulheres elas são mais detalhistas mesmo, né? Salve, salve galera do canal da RM Academy, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje eu vou falar para vocês 5 das principais diferenças entre o treinamento de homens e mulheres, tá? Quais são as diferenças ali que a gente precisa saber na hora de prescrever treino para essas duas pessoas? Será que realmente tem alguma diferença significativa ou será que é tudo mito? Nesse vídeo vocês vão aprender tudo isso, então não deixe de assistir até o final, já deixa seu like, seu comentário, segue o canal, já coloca lá no sininho para você não perder nenhuma das notificações e não esquece também de dar uma olhadinha aqui nos links que estão aqui embaixo, porque tem um curso incrível te esperando. Mas já a gente fala sobre ele, vamos falar sobre o tema desse vídeo de hoje. Simbora! Bom pessoal, então primeiramente, para a gente entender as diferenças principais entre o treinamento de um homem para uma mulher, tá? A gente precisa começar pela fisiologia, tá certo? Então a primeira parte desse vídeo vai ser sobre a fisiologia dos dois, tanto fisiologia hormonal quanto fisiologia metabólica, o que é que tem de diferente ali. Basicamente a fisiologia da hipertrofia, no sentido do estímulo da mTOR, do estímulo que o treino promove para a hipertrofia, acontece que nos dois casos são iguais, tá? O processo ele acontece da mesma forma. Qual que é a grande diferença entre esses dois indivíduos, né? Um indivíduo que é do sexo masculino e do sexo feminino? A magnitude desse processo vai ser diferente por conta de alguns fatores hormonais. E esses fatores hormonais, pessoal, eles são inerentes à própria genética do homem e da mulher, então não tem como a gente mudar isso, tá? Então, proporcionalmente falando, os homens vão ganhar mais massa muscular do que a mulher, sim, mas o processo acontece da mesma forma. A única diferença disso é a magnitude dele. Só que existem alguns fatores ali fisiológicos também para o público feminino que fazem com que o treino precise ser um pouco diferente ou possa ser um pouco diferente. Naturalmente, as mulheres elas tendem a ter uma resistência à fadiga maior por conta de questões hormonais, por conta de questões evolutivas também, né? Então elas tendem a ter uma sensibilidade reduzida à fadiga. Então as mulheres naturalmente conseguem fazer, né, treinos com repetições mais elevadas, por exemplo, do que homens. Inclusive tem alguns estudos falando sobre até mesmo a afetividade ao treino, né? Que homens eles têm uma afetividade maior a treinos com cargas mais altas e as mulheres elas têm a afetividade maior com treinos com cargas mais baixas. E aí toda vez que eu falo isso, sempre vem alguma treinadora braba dizer assim: ah, mas eu gosto de treinar pesado. Eu sei que vocês que me acompanham aqui, a maioria de vocês que me acompanham aqui na verdade, e que já vivenciam a musculação, sabem que precisa treinar pesado para poder ter resultado. Vocês com toda certeza vão treinar pesado, mas eu estou falando disso de uma bolha, né? A gente tá numa bolha minúscula de pessoas, e quando a gente fura essa bolha e vai para o geral, né, que vai para o povão mesmo, a gente vê que a maioria das mulheres, na verdade, tem sim algum medo, tem algum receio ali de fazer, né, exercícios com cargas mais elevadas, tá? Então, fisiologicamente falando e metabolicamente falando, tudo vai acontecer ali basicamente da mesma forma, né? Os processos acontecem do mesmo jeito, a gente não precisa se preocupar em montar um treino diferente nesse sentido para isso, tá? Tem sim algumas diferenças que a gente vai trabalhar nesse vídeo todo, tá certo? Mas nessa questão não vai ser diferente. A única diferença mesmo vai ser a magnitude desse processo e, como eu falei, as questões, né, que vão ajudar ali a mulher a manter essa contração por mais tempo, né? Ela consegue arrancar mais repetições ali. Para a mulher é mais fácil fazer isso do que para o homem. Então, na hora de montar um treino para uma mulher, por que não explorar ali também uma boa parte desse treino, né, com estresse metabólico, colocando ali repetições mais altas, colocando técnicas avançadas. Obviamente que você não vai fazer isso durante todo o treino, mas é bem importante você explorar isso de uma forma maior, né, de uma forma mais frequente do que você faria com homens, por exemplo, porque vai ser um ambiente ali que a mulher já consegue trabalhar muito bem, que ela já está apta evolutivamente a trabalhar muito bem, que ela pode extrair mais dela ali mesmo, tá? E aí entra o nosso segundo ponto, né, que eu mencionei um pouquinho sobre isso no primeiro, que seria o subjugamento da força. Então tem um artigo bem interessante, pessoal, falando sobre isso, que eles dizem assim, eles pegam algumas mulheres para poder fazer um experimento e eles pedem para que elas escolham ali um peso para elas fazerem 10 repetições máximas na cadeira extensora, tá? E esse peso ele giraria em torno ali de mais ou menos 70 a 75% de um RM, beleza? E o peso que elas selecionam para poder fazer isso gira em torno mais ou menos de 45 a 50% de um RM, é um valor aproximado disso, eu posso estar enganado com esse detalhe do número, mas é bem mais baixo do que ela realmente poderia, então ela subjuga muito a força, as mulheres tendem a subjugar a sua força, né?
Quem nunca foi treinar aí alguma mulher e tipo, colocou uma quantidade de peso lá na máquina, ela ficou com receio, mas que na verdade conseguiria fazer muito mais do que estava ali, né? Então é normal que elas subjuguem essa sua força por questões evolutivas, tá? Então, não sei se vocês já viram aí aquelas páginas pela internet, por que os homens morrem mais cedo, né? Porque normalmente os caras vão para cima do peso sem medo, sem nenhum receio de acabar indo dessa para pior no treino, e as mulheres instintivamente acabam tendo isso, né? Algumas delas, óbvio, elas conseguem quebrar essa barreira com o tempo, como eu falei para vocês, né? Existe uma bolha na qual as meninas conseguem ver a importância do treinamento e conseguem quebrar essas barreiras fisiológicas e questões evolutivas, mas isso é difícil. Quando a gente vai para o público geral, a gente encontra muito dessas situações. Então, quando você for montar um treino de uma mulher daqui pra frente, saiba que ela vai subjugar a força dela, ela vai colocar um volume de carga ali, um volume de peso menor do que o que ela realmente pode. Então sempre tente investigar se ela está fazendo realmente o máximo que ela poderia, tente fazer testes de força ali se for preciso, tá certo? Tente achar alguma ferramenta para que você não deixe que essa sua cliente se sabote. Terceiro ponto desse vídeo aqui, muito importante de ser mencionado, que é a divisão de treinamento. É aí que o bicho começa a pegar, é aí que a gente vai começar realmente a ver as grandes diferenças entre um treino prescrito para um homem e um treino prescrito para uma mulher. Mas isso que você vai falar agora são questões pessoais, questões de gosto pessoal. Sim, o que eu vou falar agora é questão do gosto pessoal. Um homem, ele poderia facilmente fazer uma divisão de treino que seria feito para uma mulher. Isso não tem nada a ver, não é inerente ao sexo, mas sim inerente à preferência da pessoa. Normalmente, as mulheres, elas tendem a preferir a evolução dos membros inferiores. Eu não estou falando que toda mulher quer ter mais inferior do que superior, mas a maioria é assim. E aí eu vou repetir, eu sei que dentro da nossa bolha existem muitas mulheres que sabem a importância do treinamento superiores e que querem treinar superior, tá? Que querem essa musculatura mais desenvolvida, querem essa musculatura mais trabalhada. Mas essa não é a realidade da maioria, tem muitas mulheres que não gostam mesmo desse volume aqui dos membros superiores, tá? Então acaba que essa divisão de treino ela fica um pouco diferente, porque o homem a gente acaba tendo que fazer uma divisão de treino equalizada para tudo, né? O cara basicamente quer crescer tudo por igual. Existem assim, alguns homens que falam, eu queria ter mais peito, mais costas, mais bíceps, mas mesmo assim, ele ainda quer ter um corpo mais proporcional, ele quer ter um corpo que hipertrofie por completo, né? Então, a gente tem que dividir esse treino durante a semana com uma quantidade de grupos musculares muito maiores do que a mulher, por exemplo. Porque com a mulher, a maioria delas, como eu tô falando, preferem ter uma hipertrofia dos inferiores mais pronunciada do que dos superiores. Então, né, pelo princípio ali da hipertrofia, onde tudo que a gente vai trabalhar mais, a gente vai evoluir mais, qual seria a lógica da divisão de treino? Que essa divisão de treino ela tem uma ênfase maior nos membros inferiores durante a semana, tá? Então se a pessoa vai treinar 5 vezes na semana, né, não faz sentido que ela treine 3 vezes superior e 2 vezes inferior, se ela quer crescer mais inferior do que superior. Então essa pessoa ela tem que treinar aquilo que ela mais quer evoluir. E aí essa divisão de treino ela vem justamente para poder a gente evidenciar esses grupamentos musculares que precisam dessa ênfase, né, que precisam desse aumento de estímulo por conta dessa preferência pessoal desse indivíduo, e que fique claro, essa preferência pessoal não tem nada a ver com a gente, tá? Eu vejo muitos profissionais pecando muito aí, perdendo clientes por conta disso. Dizer assim, você não quer treinar mais quadríceps para ficar mais proporcional? A opinião ela não é sua, é do cliente. Se pro cliente já tá bom o volume, você tem que aceitar aquilo ali e seguir, tá? Não vem com essa de querer colocar a sua opinião em cima da do cliente não, porque isso não é legal. A sua função nesse caso vai ser orientar esse cliente a ter uma resposta mais rápida, de acordo com a divisão de treinamento que você vai fazer. E aí vem o quarto ponto, que seria os detalhamentos no treino. É muito diferente quando a gente vê a necessidade de detalhamento de um treino de um homem para uma mulher. E antes de eu te falar o quarto ponto aqui desse vídeo, eu quero muito abrir um espaço aqui para você dar uma olhada no link que está aqui embaixo na descrição, tá certo? Eu acabei de abrir as inscrições para imersão de treinamento para mulheres. É uma imersão na qual eu vou literalmente abrir a minha cabeça para você olhar por dentro dela, e eu lhe garanto, eu tô te dando 100% de garantia que ao sair desse curso, ao sair dessa imersão que vai ser 100% ao vivo, vai durar ali mais ou menos umas 6 horas, tá? Diretão ali comigo falando com você. Eu garanto 100% de certeza que você vai sair de lá tendo as ferramentas necessárias para construir qualquer treino. Seja de uma pessoa que acabou de iniciar na musculação, seja de uma pessoa que é atleta profissional, seja de uma pessoa que vai competir no Olímpia, tá? Então eu vou te mostrar a estrutura que eu faço de treinamento e como você vai aplicar isso em qualquer cliente seu. Então a partir desse curso, logo em seguida dele, se você assistir ele e estiver ali prestando atenção em tudo que eu tô falando, logo em seguida dele você já vai conseguir montar qualquer tipo de treino. É um curso que tem muita teoria, mas eu embaso muito na prática, tem aula prática também, eu vou montar um treino na hora para você, eu vou explicar toda a montagem, enfim, eu vou realmente destrinchar todo esse assunto para que vocês
nunca mais tenham dúvida sobre ele, beleza? Como eu falei, os homens eles gostam de uma hipertrofia mais proporcional, uma hipertrofia mais geral do corpo inteiro. Então a gente acaba trabalhando exercícios de mais força bruta mesmo, de exercícios que trabalham em muitos grupos musculares ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, a gente trabalha muito com levantamento, com variações de levantamento terra, variações de remada, variações de supino, são movimentos que trabalham muito do corpo ali, variação de agachamento, enfim. E aí, pontualmente, a gente coloca um movimento ou outro para poder dar uma trabalhada ali num grupo muscular que queira evoluir um pouco mais, mas a base de um treino de um homem, por ter essa característica de ser um treino mais proporcional para o corpo inteiro, a gente acaba aproveitando mais esse tempo com exercícios mais multiarticulares, e a gente deixa, por exemplo, movimentos isolados mais para braço, ombro, peitoral, mas o restante dos movimentos a gente acaba trabalhando muitos músculos ao mesmo tempo, né? E com as mulheres isso vai ser um pouco diferente, porque como sobra mais tempo para treinar, acaba que esse volume de treino em multiarticulares já vai estar suficiente e tem mais tempo, não só mais tempo, mas também um processo de recuperação mais afiado, por conta que eu vou ter ali menos músculos sendo treinados, né, ou treinados de uma magnitude menor também, eu vou ter um espaço maior para mais recuperação desse meu corpo, tá? Tanto da questão local da musculatura, como também da questão do sistema nervoso central, para essa pessoa descansar bem. Então esse detalhamento no treino feminino, ele é muito importante, até porque as mulheres elas são mais detalhistas mesmo, né? O homem ele quer estar grande, ele quer ter 50 centímetros de braço, a maioria, claro, né? Tipo, eu sei que existem homens que precisam de um detalhamento maior, principalmente os atletas, mas a grande maioria dos homens é uma coisa mais geral, uma coisa que ele quer ter aquele volume com condicionamento, mas não necessariamente precisa de um músculo bem desenhado ou coisa do tipo. Já as mulheres não, elas buscam muito, principalmente na questão do glúteo, naquele desenho do glúteo mais delicado, aquele desenho do glúteo mais bem feito, e você precisa entender bem de biomecânica, precisa entender bem da anatomia, para poder colocar esses movimentos de uma forma na qual você consiga extrair o máximo possível da hipertrofia desse local específico, desse músculo específico que ela está te solicitando, tá? Então esses detalhamentos são realmente extremamente importantes para que você possa ter um processo de prescrição de treino muito eficiente e dá muito resultado para os seus clientes, tá? E por último, eu queria deixar aqui uma bomba, uma polêmica para vocês, que toda vez que eu falo sobre esse assunto sempre vem uma briga muito grande, mas eu vou tentar explicar mais de uma vez para que todo mundo possa entender, tá? Com relação a treinamento de superiores, o que é que muda, né? As mulheres realmente precisam treinar superiores? Tem aquele mito de que elas precisam treinar superiores por conta da questão postural e tal. Eu até entendo, de fato, algumas mulheres realmente precisam de reforço muscular na região dos membros superiores, tá? Para poder melhorar ali questões posturais, para poder até melhorar mesmo a execução de alguns movimentos de inferiores, como levantamento terra, stiff, que precisam da força dos braços. Mas a gente não pode dizer de forma alguma que o treinamento, por exemplo, de bíceps, tríceps, peito, esse treino que é mais voltado para a estética e não para funcionalidade, né? Não para o ganho de força, não para a melhora da postura, mas para a estética em si, a gente não pode de forma alguma afirmar que as mulheres necessitam fazer isso se elas não quiserem fazer isso. E aí tem muita aquela história de que eu estou colocando um movimento para membro superior, vai treinar tríceps, bíceps, porque isso vai deixar o músculo mais rígido, né? Vai perder mais gordura. Isso é mito, pessoal, isso não vai acontecer. A gordura ela sai do corpo de uma maneira sistêmica, então o corpo vai retirando essa gordura de acordo com a disponibilidade dela, e não porque eu estou treinando bíceps vai queimar mais bíceps ou tríceps. Tem um único artigo que ele puxa essa hipótese, mas é uma hipótese assim ainda muito fraca, a gente não consegue confirmar que isso aconteça, tá? No dia que sair algum estudo falando que se eu treinar bíceps e eu fizer um cardio, treinar tríceps, fizer um cardio, ou então se eu treinar bíceps e tríceps, isso ajuda na redução da minha gordura da circunferência do braço, por exemplo, aí eu vou ser o primeiro a divulgar para vocês e vou mostrar isso como uma estratégia válida. Só que até isso acontecer, eu não posso afirmar que eu estou colocando um treino superior para minha cliente porque ela vai emagrecer melhor, porque ela não vai ficar mais flácida. A gente tem que tomar muita cautela com isso, pessoal. Porque entendam, existem algumas mulheres que elas não gostam do membro superior dela por já ter muito volume e às vezes tem bastante gordura ali, né? E eu entendo que quando você coloca um movimento, um exercíciozinho, tipo uma rosca direta, um tríceps por livre, um supino, é para deixar esse membro mais rígido, esse músculo mais rígido e perder aquela sensação de flacidez. Só que isso pode ser pior, porque a partir do momento que você vai gerando esse estímulo de hipertrofia, a circunferência vai aumentando também. Então, inicialmente, essa pessoa pode começar a sentir nas roupas, sabe? Começar a bater um desespero e ela achar que não está tendo o resultado que deveria. Então você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de estratégia, tá? Só coloque realmente exercícios isolados, só coloque realmente exercícios que são voltados para hipertrofia se essa sua cliente quer hipertrofiar os membros superiores. Se ela não quer, muito provavelmente exercícios como levantamento terra, né, exercícios como agachamento, exercícios que trabalhem ali também a parte do tronco, né, não somente a parte dos membros inferiores. O agachamento, por exemplo, trabalharia a sustentação dessa pelve, a sustentação da lombar, a sustentação da escápula, porque precisa estar numa posição escapular adequada, a sustentação do abdômen, do core no geral. Então tudo isso, por exemplo, já seria
suficiente para ajustar alguns problemas de postura, ajustar alguns problemas funcionais, né? O próprio levantamento terra vai ter uma ativação muito grande dos membros superiores também. Então, às vezes não é necessário você colocar um exercício mesmo para aquela pessoa que está querendo emagrecer e perder medidas na parte superior, e aí você coloca um movimento para que ela possa treinar, ela ganha massa muscular, por mais que fique mais rígido, por mais que fique mais tonificado, a sua cliente ela vai olhar para a circunferência, tá? Então, muito cuidado com esse tipo de conduta. Só coloque realmente no treino aquilo que você quer que hipertrofie, aquilo que você quer que tenha uma manutenção, aquilo que você quer trabalhar postura, aquilo que você quer trabalhar funcionalidade. Busque movimentos que reduzam esse processo de hipertrofia, como por exemplo movimentos com elástico, como por exemplo movimentos com a resistência do corpo, enfim, movimentos de estabilidade. A gente tem várias formas de poder treinar isso que as pessoas dizem como uma razão para colocar sempre um treino de superior, mesmo que a pessoa diga que não quer hipertrofiar superior. Essa normalmente é a razão que essas pessoas escolhem para poder fazer isso, né? Então, elas de fato não precisariam, elas poderiam colocar exercícios que são realmente funcionais para aquela questão, para a questão postural, para ganho de força, etc. Mas ela não precisa colocar um exercício para hipertrofia, porque isso pode piorar o resultado, como eu falei para vocês.